Vamos estar aqui entregando a vida do nosso pastor, né, que tem a responsabilidade de estar nos trazendo a palavra nessa noite. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos agora, Pai, te pedir, Pai, pela vida do teu filho, Pai, o qual está com a responsabilidade, Senhor, de nos alimentar, Pai, nessa noite, Senhor, a qual tem a responsabilidade, Pai, de trazer, Pai, o Senhor para perto de nós, Pai, através da tua palavra, Senhor, ser com ele, Pai, que ele possa ser cheio, Pai, das palavras, Pai, não a qual talvez ele tenha estudado, Senhor, mas ainda mais a revelação de ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa fazer sairmos daqui transbordantes por mais dessa noite, Senhor. Assim te peço e te dou graças por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, servindo a Ele. Irmão, sem perca de tempo, abre a sua Bíblia. Juízes capítulo 11. Glória a Deus. Juízes capítulo 11, para a nossa meditação. Pode dar lugar aí hoje. Pode dar. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Era então Jefité, o gileatita, valente e valoroso, porém filho de uma meretriz. Mas Gileade gera Jefité, e também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdará em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Você senta glorificando o nome do Senhor. Irmãos, esse texto ele tem falado comigo desde o final do ano. E quando o pastor me fez o convite, Deus me orientou a falar sobre ele, mas vai ter um momento que a gente vai falar sobre avivamento, para a gente não sairmos desse mês, né? Vamos lá. Jefité, ele foi levantado como nono juiz para poder dar uma administração para Israel. Então esse Jefité, esse mesmo, ele era filho de Gileade, ele era filho dessa meretriz, como a Bíblia nos enfática. Só que o interessante é que quando Jefité ele nasceu, ele teve um período de dificuldade dentro do seu lar. Jefité, como seu primogênito, Jefité como o primogênito da sua casa, ele sofreu algumas guerras internas. Ele sofreu uma guerra dentro do seu lar. Qual era essa guerra que ele sofreu? É que ele era filho de outra mulher. Jefité, ele era filho de um relacionamento extraconjugal. Jefité, ele era filho de outra mulher. Só que os irmãos de Jefité aqui não aceitavam, por ele ser o seu primogênito, por ele ter por herança a primeira parte da herança que o seu pai deixou. Só que enquanto Jefité ele é pequeno, quando seus irmãos é pequeno, ele ainda se permite morar dentro daquela casa, morar naquele lar. Mas quando
Jefité vai atingindo a sua juventude. Jefité vai atingindo a sua juventude. A Bíblia diz que os seus irmãos vão crescer. Os seus irmãos de parte de pai vai crescer. Só que a Bíblia diz que vai chegar um momento que Jefité, acontece essa guerra dentro do seu lar, e vai chegar o ponto de Jefité ser retirado da sua casa. Vai chegar um ponto aqui que você vai ler que Jefité, ele está sofrendo tanto transtorno dentro do seu lar que os próprios irmãos se incomodam. Os próprios irmãos apontam o seu porém. Os próprios irmãos apontam o seu defeito. Só que Jefité aqui, ele não tinha defeito algum. O defeito que ele tinha era porque ele era filho de outra mulher. Jefité, ele tinha esse porém, mas a Bíblia está narrando sobre ele que ele é valente e valoroso. Então nessa noite não importa o que estão apontando os seus defeitos, o importante é que Deus, ele está vendo a sua qualidade. Deus, ele está vendo a sua qualidade através dos nossos defeitos, através dos nossos porém. Só que o diabo está dizendo: eu estou apontando o seu porém, eu estou apontando o teu defeito, mas Jesus já está até vendo o nosso defeito. Mas o que Deus se importa é com a nossa qualidade. Valente e valoroso, valente e valoroso. Então aqui ele está vendo que ele está convivendo com o seu porém. É filho de outro relacionamento, é filho de uma mulher suja ou imunda. Só que Jefité aprende a conviver com guerras dentro do lar. E tem gente que entrou aqui que está sofrendo com algumas guerras internas. Só que hoje eu vim como profeta de Deus para dizer para você que você ainda é valente em Deus, ainda você tem valor para Deus. Então não importa se o diabo está te criticando, não importa se o diabo está apontando o dedo da tua cara, o importante é que Deus está dizendo ao teu respeito: é valente e valoroso, é valente e valoroso. Você tem valor aqui. Aí, o chamado que Deus tinha para Jefité era ser um juiz. E às vezes porque a gente está vivendo ou vivenciando por algum chamado que Deus tem para a nossa vida, a gente vai ser criticado, pastor. A gente vai ser apontado. Porque não tem como Deus nos chamar para um ministério grande se a gente não for apontado, se a gente não for criticado, se a gente não for até mesmo sendo tratado de alguma forma, através de uma rejeição. Então Jefité está sendo rejeitado desde a sua infância. E às vezes você se sente rejeitado dentro da tua casa. Às vezes você se sente rejeitado em alguma área da sua vida. Só que eu aprendo com Jefité que ele consegue viver através dessa guerra, da rejeição, do apontamento. Aí a Bíblia diz que vai chegar o ponto que eles vão botar Jefité para fora. Vai chegar um ponto aqui que os irmãos vão dizer para ele: você não vai herdar essa herança. Você hoje já não faz mais parte dessa casa. Hoje a rua que é a sua casa. Só que isso era um processo que Deus tinha para a vida de Jefité. E se que alguém te criticou, se alguém apontou seus defeitos, é sinal que Deus tem um ministério grande para você. É sinal que Deus tem um ministério grande para a sua casa. Só que Deus está dizendo aos nossos corações aqui nessa noite: por causa do seu caráter, por causa do seu valor, hoje eu entro na guerra que você precisa que eu entre. Hoje eu entro na guerra que eu preciso de que você entre.
ele tinha valor, ele era valoroso. E eu fui ver o termo valoroso aqui. Era alguém que não corria de batalha, era alguém que não corria de guerra, era alguém que não corria de alguma situação. Então, se o diabo tentou querer te parar nessa noite, hoje Jesus te levanta como mão forte para dizer que eu estou contigo em qualquer situação. Hoje Jesus está se levantando como mão forte para você, que você não vai desistir do chamado que Deus confiou em suas mãos. Se você está com pouca força, hoje Jesus está dizendo: eu estou colocando força para você. Se você não tem mais força de orar, hoje Jesus está colocando força em você. Se você não tem força para jejuar, hoje Jesus está colocando força para você. Se você não tem força de vir para a igreja, hoje Jesus está colocando força para você. Mas parar você não vai parar, desistir você não vai desistir, porque hoje Jesus está dizendo: eu estou levantando você como mão forte. E hoje Jesus está dizendo: você vai chegar aonde eu quero, você vai chegar aonde eu quero, você vai chegar aonde eu quero. Quer herança? Jefité diz: então toma, a rua é minha. Porque nem sempre o que Deus tem para a gente é dentro da casa. Às vezes Jesus está nos esperando nas nações. Então tem muita gente que precisa da sua adoração. Tem muitas pessoas que precisam do seu glória a Deus. Tem muitas pessoas que precisam de você profetizar. Então eu vim declarar aqui nessa noite que você não vai parar, mas tem um ministério grande para você. É por isso que você tem vivido, acontecido algumas guerras. É porque Jesus tem um chamado grande para você. As nações eu já te dei, como Jeremias disse. Aí Jefité, ele vai para Tobi. Ele vai para um cenário hostil. Ele vai para um cenário de Tobi, que os homens que viviam em Tobi, as pessoas que viviam em Tobi, eram os ladrões, era homem, era a pior raça, irmãos, que tinha ali, estava tudo reunido em Tobi. Só que quando Jefité ele chega em Tobi, pastor, Tobi não vai entrar em Jefité, mas é Jefité que vai mudar o cenário de Tobi. Por quê? A unção que foi liberada para Jefité não foi para Jefité ser contagiado, mas foi para Jefité influenciar alguém. Então se Deus tirou você de dentro da tua casa, então se Deus tirou você do cenário de conforto, é sinal que Tobi está te esperando. Para quê? Para você mudar essa cidade, para você mudar esse local. Porque Jefité era tão cheio do Espírito Santo que os homens que roubavam já não roubam mais, porque é Jefité que muda o ambiente, não é o ambiente que muda Jefité. E eu vim declarar para a tua vida aqui nessa noite: não é o ambiente que vai te mudar, mas é você que vai mudar o ambiente da tua casa. Se não é ninguém que presta, você vai prestar aqui hoje, e através de você pessoas vão se converter. Deixa eu ver quem vai estar recebendo essa palavra. É você que vai mudar o cenário de Tobi. É você que vai mudar o cenário de Tobi. Só tinha ladrão ali, só tinha gente que não prestava ali. Mas Jefité, ele tinha caráter. Jefité, ele tinha caráter. E quando ele chega em Tobi, a Bíblia diz que os que passavam a roubar, os que passavam, as raças que tinham ali, já não faz mais o que eles acostumavam a fazer. Mas ele se junta, pastor, com Jefité. Só que Jefité não precisou de descer o nível para mudar alguém. Mas Jefité continuou jejuando, orando, buscando a Deus. E o próprio Deus mudou aquele ambiente. Que é um segredo aqui nessa noite.
Não muda por causa de pessoas, mas continua na posição que Deus te escolheu. Porque através de Deus te escolheu, as pessoas vão ser influenciadas pelo Espírito Santo. Como eu ouvi aqui, ela não precisou de falar nada para o patrão dela, mas ela continuou na posição que Deus escolheu. E no momento certo, Deus realizou o pedido da sua oração. Aí quem não valorizou Jefité na casa, acontece o que? A guerra. Porque a guerra é capaz de revelar quem está na frente. A guerra é capaz de revelar quem está na frente. Só vai conseguir se mostrar, só vai conseguir ver quem é quem, pastor, quando a guerra acontece. Quando o povo de Amon está começando a perturbar Israel ali, a Bíblia diz que o povo ficou desesperado. O povo não sabia o que fazer. O povo não sabia o direcionamento que ia tomar. Só que a Bíblia diz que os anciões de Gileade lembrou de Jefité. Os anciões de Gileade lembrou de Jefité. Eu vim declarar aqui nessa noite que se ninguém lembrar de você, Deus ele vai fazer com que as pessoas se lembram de você. Se ninguém quer te abafar, se alguém quer te esconder, se alguém quer te deixar de lado, o próprio Deus vai criar uma situação para que se lembre de você. Se o teu patrão não se lembra de você, Deus vai fazer com que ele se lembre de você. Se a tua mãe não se lembra de você, te rejeita, Deus vai fazer com que essa mãe se lembre de você. Se o teu pai não se lembra de você, Deus vai fazer com que Deus se lembre de você. Eu vim declarar aqui nessa noite que Deus ele está fazendo, está criando os seus meios para você chegar no propósito que Ele tem na sua vida. Queira o diabo ou não, você vai ser lembrado aqui nessa noite. Você crê que Deus está chamando o teu nome aqui nessa noite? Você crê que através do seu caráter de valente e valoroso, Deus está lembrando você do seu nome? Deus ele está te chamando aqui na frente para um relacionamento diferente. Ele está em Tobi, mas ele revoluciona Tobi. E vai chegar um momento que Jefité ele vira uma potência, pastor, ali. Jefité ele vira uma potência enorme ali, com o seu caráter, com a sua determinação, que os anciões vão lembrar dele lá em Gileade. Aí, quando os anciões lembram de Jefité, eles vão atrás de Jefité, para Jefité voltar para Gileade e tomar a frente do negócio ali. Só que Jefité ele toma uma atitude dizendo: eu posso até voltar, mas eu não vou voltar como cauda, eu quero voltar como cabeça. Eu posso até voltar, mas como vocês não me valorizou enquanto eu estava, agora o negócio mudou. Agora o negócio mudou de nível, pastor. Agora Jefité tem estrutura espiritual. Agora Jefité ele é valorizado pelos frutos que ele está dando. E tem gente que é assim, pastor. Ele não te chama quando está no período do seu esconderijo, mas quando Deus te apresenta, quer te chamar, quer que você sente nessa cadeira, quer que você sente num lugar privilegiado. Mas quem veio da guerra entende que Deus ele faz assim, ele cria situações para a gente sentar no meio de príncipes.
Ele cria algumas situações para liberar sobre a nossa vida o chamado que Ele tem. Então, se chegar convite para você, é sinal que você está dando fruto, é sinal que você está sendo um bom obreiro, uma boa obreira, é sinal que Deus Ele está desenvolvendo esse ministério para a sua vida. Só que aprende uma coisa: continua na posição que Deus te chamou. Porque às vezes, pastor, o ser humano, ele muda por causa de alguma coisa. Ele muda. Se Deus mudar ele daqui para ali, muda. Mas quer ver Deus te usar, quer Deus desenvolver esse ministério, continua sendo humilde do jeito que você é. Continua fazendo a vontade de Deus na simplicidade, porque Deus opera nela. Aí quando os anciãos chegam, fala com Jefté fala para eles: eu vou, mas eu vou só como cabeça. Aí quando eles chegam lá, os anciões fizeram uma cerimônia ali entre eles, para Jefté poder tomar frente daquela guerra, tomar frente daquela batalha. Só que quem não valorizou Jefté, enquanto Jefté estava ali, teve que se conformar quando Deus levou Jefté já em cima. Porque tem gente, pastor, que não faz quando não tem ninguém, mas quando chega outra pessoa para fazer, quando Deus chama outra pessoa para poder continuar o chamado, aí entra o ciúme. Ah, por que ele chegou agora? Por que ela chegou agora? Por que ele chegou agora? Só que o interessante aqui, irmãos, é que a obra não pode parar. Não é porque você está 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, que você tem que fazer o que quer aqui dentro. É Deus que chama. Se você não quiser fazer mais, Deus levanta outro para fazer. Se você não quer mais fazer, não atrapalhe quem quer fazer, porque sobre você tem um ministério. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.